Olá, sejam bem-vindos à página Oráculo Político. Vamos conversar um pouco agora sobre a situação do momento eh, e sobre a tensão crítica que aos poucos se forma no nosso país. eh, e como é preocupante a situação do presidente Lula, né, do ex-presidente Lula, né? É, é preocupante porque não sob o ponto de vista político dele, porque ele está ficando maior, aos poucos ele vai crescendo mais e ele vai se tornar um mártir brasileiro, né? Já está se tornando e creio que, se Deus quiser, ele vai ser um maior, talvez um dos maiores mártires, né? Ele junto com a presidente Dilma e o José Dirceu, né? Do nosso povo, né? Do Brasil mesmo, né? De um modo geral. Creio que ele vai ganhar o Nobel da Paz, ele merece, né? Vamos torcer para que ele ganhe. É extremamente importante que ele ganhe. Eu creio que ele vai. Nós acreditamos que ele vai ganhar. Mas enfim, eu acho que, a bem da verdade, ele mereceria no mínimo dois prêmios, né? Um pela combate à fome e o outro por ele ter impedido a guerra no Irã. Acho que quando ele fez o acordo para impedir a guerra no Irã, ele já mereceria ali um Nobel da Paz, né? O que seria equivalente a dois, né? Então, nesse sentido, a gente tem que compreender o que foi essa sentença do Moro, né? Essa sentença do Moro foi baseada num triplex imaginário, né? É bom ressaltar que Sérgio Moro ele inventou um triplex, né? Quer dizer, ele sacou um triplex da cartola, né? Ele baseou a sua sentença num triplex que não existe na realidade. E isso ficou claro nos vídeos do MTST, né, da ocupação que foi feita essa semana. Talvez o maior incidente dessa semana, o único grande incidente, talvez o maior, e talvez o maior incidente pró-esquerda dos últimos tempos, e um incidente que denuncia a farsa do julgamento do Moro e denuncia a farsa da Lava Jato, né? O apartamento real ele não corresponde ao apartamento da sentença, ao apartamento que baseou a sentença. E aí a gente pode estabelecer dois links aí, né? O primeiro deles é relativo a essa onda de ódio, né? Acho que é interessante comentar acerca das comemorações e principalmente do ícone imagético que se formou com as fotos de Sérgio Moro e de Carmen Lúcia no prostíbulo, né? No prostíbulo do Oscar Maroni, se eu não me engano, né? Esqueci o nome do prostíbulo, Hotel Bahamas, se eu não me engano. E nesse caso, a gente pode investigar esse incidente como um ícone,
né, um ícone dessa extrema-direita, né? Então, por um lado, nós temos essa extrema-direita e nós temos aí uma consolidação de um comportamento animalesco do fascismo, que já beira ao nazifascismo, e com essa coisa do Moro, dos juízes sendo homenageados em puteiros, né? Como que a direita brasileira, na medida em que ela se abraça à extrema-direita, na medida em que ela se funde à extrema-direita no intuito de enrijecer o regime político, como que isso faz da direita, deixa a direita animalesca, né? Perversa, né? É a perversão da direita brasileira, né? E essa foto, ela no dia da prisão do Lula, ela é um ícone, um registro de um tempo. Acho que é extremamente importante, né? Então temos aí como registros de um tempo a foto de Sérgio Moro com Aécio Neves e essa foto de Sérgio Moro e Carmen Lúcia sendo homenageados no puteiro, né? Ao mesmo tempo, aí o que nos leva um pouco à questão da Carmen Lúcia, né? A Carmen Lúcia, ela, na medida em que ela protagoniza um julgamento bizarro e grotesco no STF, que foi o julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, aquilo é uma bizarrice. A bem da verdade, o planejamento dos golpistas era a prisão de Lula na Semana Santa. Como a prisão de Lula na Semana Santa ocasionaria um bug no sistema golpista e seria um ícone que iria alcunhar Lula ao status de mártir cristão, isso acionou o botão do STF e o STF decidiu, o STF deu uma fraquejada de uma semana aí, né? Adiando em uma semana a prisão de Lula para evitar que ele fosse preso numa Semana Santa, cravando o status de Cristo de Lula, né? Que ele é um Cristo, ele é um mártir mesmo. Ele tem, eu acho que essa prisão de Lula coloca em Lula uma aura de cristandade mesmo, de alguém que veio com uma missão crística na Terra de salvar uma parcela da humanidade, né? De ser um conciliador, de ser uma energia de harmonia e equilíbrio na Terra, momentânea, né? Uma energia de esperança, né? E esse julgamento protagonizado aí pela Carmen Lúcia, esse julgamento grotesco, né? O julgamento do habeas corpus do Lula, mas não só o julgamento do habeas corpus, mas todo esse processo da Lava Jato, quando atinge o Supremo, fica evidente que transforma o Supremo numa espécie de circo, de um grande teatro circense de cartas marcadas, né? E nesse sentido, o Twitter do general Vilas Boas, lido no Jornal Nacional, ele explode e escancara esse aspecto circense do STF num nível exponencial, num nível extraordinário, né? Uma coisa grotesca, digna de ser homenageada em puteiros mesmo. E o que revela também a natureza do regime que nós estamos entrando, nós já vamos refletir acerca do regime, que é o objeto central da análise.
Mas eu gostaria de fazer umas pontes, estabelecer algumas conexões e algumas pontes acerca de alguns períodos históricos extremamente importantes, né? É, A primeira é a associação do período que a gente vive hoje com o período do nazismo, né, alemão. Lógico que, guardadas as devidas proporções, não é uma correlação, é, digamos assim, idêntica, porque a história ela não nunca se repete de forma idêntica, ela se adequa aos requisitos do espaço-tempo local, né? E então, mas é um fenômeno muito parecido. A hora que a gente coloca os incidentes em perspectiva e a gente observa o seguinte aspecto. Existe muita discussão acerca do nazismo ser de esquerda ou ser de direita. Esse não é o ponto em questão. O ponto em questão é que o nazismo, o nazifascismo ou o próprio fascismo, naquele contexto do início do século XX, ele é a resultante de um tempo histórico que entrou em colapso, de todo um sistema econômico que vinha entrando em colapso. O surgimento do nazifascismo ele precede a guerra. Por quê? Porque o nazifascismo ele é o sintoma de uma civilização que está entrando em colapso. Ele é o sintoma de uma autofagia, de uma autodestruição de uma nação, de um povo, né, de uma civilização. Ou seja, é uma crise histórica, cultural, uma crise institucional ampla que permite a ascensão de um regime extremamente violento, frio, um regime hierarquizado, rígido, uma máquina, um sistema, uma máquina estatal, sistêmica, que esmaga os direitos dos trabalhadores e esmaga lideranças políticas de esquerda e esmaga partidos políticos de esquerda. Ou seja, vejam o quão parelho isso é com o nosso tempo. Vivemos uma crise ampla no Brasil, uma crise que é provocada pelos ataques do imperialismo e pela própria crise do imperialismo, e isso provoca a ascensão de um novo regime extremamente rígido, extremamente organizado no que se refere à máquina estatal, e esse regime ele é responsável pela, pelo extermínio dos direitos dos trabalhadores e perseguição de partidos de esquerda e de lideranças de esquerda. E aí você acrescenta o componente de uma sociedade doente, uma sociedade mentalmente doente, né? Um comportamento animalesco, né? Os nazistas eles tinham comportamentos animalescos também, né? Os fascistas, né? Vivemos a era dos fascistas, né? Isso é muito iconográfico, é muito verdadeiro isso que nós estamos vivendo no Brasil, né? É a era que os fascistas eles tomam conta dos espaços todos, né? Vejam vocês o ataque à caravana do Lula, né? Os ataques à caravana do Lula. E a questão do assassinato da Marielle. Quer dizer, o assassinato da Marielle ele é a demonstração de um Estado máquina.
ou seja, totalmente aparelhado para um determinado fim, para um determinado sentido, né? É uma militarização, né? Quer dizer, a militarização ela é um, um, um fenômeno e um comportamento robótico, um comportamento mecânico e extremamente frio e violento com as demais atividades humanas. Esse é o militarismo. E nós estamos vivendo um tipo de militarismo que, embora os personagens tradicionais do militarismo, que são as forças armadas, elas aparecem de forma tímida, o militarismo ele ocupa o terreno jurídico, né? Quer dizer, o militarismo ele se ocupa das instituições jurídicas e do sistema judiciário. Então, mas nós vivemos um regime militarizado, mas um militarismo de toga, um militarismo que deturpa as leis do Estado Democrático de Direito, destruindo o Estado Democrático de Direito, no intuito de perseguir os vilões, os corruptos. Tal qual foi o que o militarismo nazifascista fez com a sociedade alemã e italiana na época, no intuito de perseguir os vilões da época, né, que eram, no caso da Alemanha nazista, os judeus, mas anteriormente aos judeus eram os comunistas, os marxistas, né? É extremamente interessante esse fenômeno parelho, né? Outro aspecto de extrema importância, e aí a gente começa a adentrar um pouco no terreno do, do, do novo regime e como esses fenômenos vão consolidando, cravando o novo regime como uma ditadura, né? A gente volta mais uma vez para a história do triplex imaginário, né? O triplex imaginário, quer dizer, um triplex inventado da cabeça de um juiz. O triplex imaginário, ele é um fenômeno de mídia, ele é um fenômeno midiático, ele é um algoritmo, ele é ele é um ícone virtual de uma sociedade que se espetacularizou no espaço do virtual. E como que as corporações de mídia associadas ao Estado, o caso maior da Rede Globo, por exemplo, consegue impulsionar esse fenômeno espetacularizante da, da, que conecta a mente das pessoas numa espécie de rede virtual cognitiva coletiva e como que esse fenômeno, na medida que ele pulsa eletromagneticamente na mente de todo mundo, ele crava figuras iconográficas que se tornam reais, mas são virtuais, mas que na mente das pessoas se torna real. É o caso do triplex. O triplex, ele é uma marca, ele é como se fosse aquela marca que você faz no gado, né? Que os agropecuários marcam o boi e a vaca com aquela marca assim. Quer dizer, o triplex ele é uma marca iconográfica grafada no cérebro das pessoas. É um triplex, mas que é um triplex imaginário, não é um triplex real, né? E, e isso nos evoca a natureza do regime. O regime, essa nova ditadura, ela transforma o poder do Estado democrático de direito, os três poderes,
e a própria Constituição de 88 num regime virtual. Quer dizer, na medida em que o poder político do regime institucional ele é esvaziado e na medida em que o militarismo judiciário ele se sobrepõe ao Estado Democrático de Direito, o Estado Democrático de Direito é esvaziado do seu poder, né? E se torna uma entidade virtual, né? Quer dizer, se torna uma espécie de algoritmo, né? Eu nem diria que é um algoritmo, mas é uma espécie de plano de fundo do desktop, né? Quer dizer, uma coisa totalmente farsesca e fantochizada, né? Dizem que um termo muito bacana que foi construído foi o termo manifestoches, que também poderia ser manifestroxas, né? Mas a gente poderia chamar o regime de um regime toche, né? Uma constituitoche, né? Uma constituição toche, né? Que é o que o golpe transformou a Constituição de 88 numa constituição toche, na medida em que você tem a militarização do sistema judiciário. Isso é extremamente importante, extremamente interessante. E aí, na medida em que você tem o esvaziamento do poder político do regime institucional, e esse regime institucional ele deixa de exercer o poder, nós temos a externalização, ou seja, o exercício do poder ele se torna um fenômeno externo ao regime político. Ou seja, o que equivale a dizer que a partir do fenômeno do golpe, nós temos a introdução de um novo regime no qual o exercício do poder real ele está fora do regime político oficial, institucional. E ele transforma o regime político oficial e institucional numa marionete, num regime toche, numa constituição toche, né? E com isso começa a se consolidar uma nova ditadura, né? Por quê? Porque na medida em que você tem o exercício do poder fora das instituições democráticas, o exercício do poder político fora das instituições democráticas, você tem uma ditadura, porque é um grupo externo à legitimidade da população, que externo à legitimidade que a população tem acerca do próprio regime, quer dizer, que é o artigo 1º da Constituição, né? Todo o poder emana do povo. E você tem um poder na mão de um grupo externo que controla o regime político ao seu bel prazer. Então, isso caracteriza o regime como uma ditadura, né? E aí eu acho que é interessante refletir um pouco sobre essa ditadura, acerca dessa ditadura, e como que ela funciona, e aí onde está o centro dela, da onde vem o exercício do poder, né? Então existe uma divisão na esquerda, uma divisão no mundo, entre os intelectuais de esquerda e os pensadores acerca da fonte do exercício do poder, né? Muitos dizem acertadamente que se trata do imperialismo, tudo bem, a gente pode dizer que é o imperialismo, mas o imperialismo ele é um fenômeno fora do Brasil, né? Quer dizer, a gente tem que entender qual seria o exercício do poder dentro do Brasil. E aí outros dizem que são os militares,
O que eu discordo, né? Embora os militares eles tenham uma atuação ativa no regime, mas eles não são o núcleo do exercício do poder. E muitos dizem que são os juízes, no caso Sérgio Moro, a Operação Lava Jato, o que eu também discordo, porque é difícil imaginar uma figura como Sérgio Moro tendo tanto poder político por si mesmo, simplesmente por ele ser um juiz. Não tem sentido isso, lógico, né? Por mais que ele seja um bom juiz, que não é o caso, mas imaginar que ele fosse um excelentíssimo juiz, isso não faria sentido. Inclusive, se ele fosse um excelentíssimo juiz, ele nem seria famoso, né? Porque um excelentíssimo juiz, ele sequer faria um julgamento como ele fez do Lula, né? Mas enfim, a questão que se coloca o Sérgio Moro, ele tem hoje, dentro o papel político do Sérgio Moro, nesse processo todo de golpe, ele teve muito mais poder do que o próprio Michel Temer. Nós poderíamos dizer até que o Sérgio Moro ele foi o presidente da República mesmo, né? Ele exerceu o poder executivo. O Sérgio Moro ele exerceu o poder executivo no lugar do Temer ao longo desse processo todo, né? Mas o exercício do poder, na minha visão, na visão do oráculo aqui, não é o judiciário e também não é a Operação Lava Jato e também não é o Sérgio Moro. O exercício do poder é o cartel da imprensa neoliberal. O exercício do poder é o antigo PIG, que se tornou o antigo PIG era o partido da imprensa golpista, que ainda é um partido da imprensa golpista, mas como eles já aplicaram o golpe, eles se tornaram o partido da imprensa ditatorial. Eu chamaria de PID, né? Ou PIN, o Partido da Imprensa Neoliberal. Ou SIN, com CIN, que seria o cartel da imprensa neoliberal, porque é um cartel de imprensa neoliberal, né? Quer dizer, uma ideologia neoliberal disfarçada de neutralidade imparcial. A gente sabe muito bem quem que são, evidentemente, lógico que eu vou falar aqui, mas todo mundo sabe que o núcleo do, do, do cartel, né, do PIG, vamos chamar ainda de PIG, vai. O núcleo do PIG é a Rede Globo, ela é o centro, núcleo central do PIG, mas associada à Rede Globo existe uma centenas de veículos que vão se associando à Rede Globo com uma árvore mesmo, uma teia, né, uma teia de aranha. Aí então você tem os outros canais de televisão, você tem a Rede Bandeirantes, você tem o SBT, você tem a Record e você tem que todas elas imitam a Globo, né? Isso é conhecido já de todo mundo, mas o papel ativo é da Rede Globo no que se refere à televisão e no que se refere a jornais impressos, você tem ali a tríade, né? A tríade, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e Jornal Globo, fazendo esse mesmo papel de núcleo dos jornais impressos. E no âmbito das revistas semanais, você tem aí a revista Veja, funcionando como uma vanguarda fascista, né? de impulsionamento da engrenagem imagética do fascismo, né? A revista Veja ela é como se fosse um laboratório químico de produção de venenos ideológicos, né? Sempre foi, continua sendo, né?
E aí a gente tem então o núcleo do regime, o verdadeiro exercício do poder como sendo esse cartel. Não tem como negar isso. Não tem como mais fugir disso, desse entendimento. É, tudo foi impulsionado por esse cartel. O golpe foi impulsionado, a perseguição ao PT, ao Lula foi impulsionado, conduzido por esse cartel, né? E mas vamos nos atentar aí ao regime. Então agora eles construíram um regime. E como funciona esse regime? Por que é uma ditadura e como funciona essa ditadura? A gente poderia dizer o seguinte: esse encanto produzido aí pelo núcleo do PIG, pela Rede Globo, ele cria uma narrativa permanente na sociedade. É como se o Pig ele conseguiu a proeza de construir um algoritmo ideológico, uma espécie de algoritmo ideológico na cabeça das pessoas, né? E a gente poderia chamar esse algoritmo ideológico de triplex, né? O triplex, que é o algoritmo ideológico permanente na mente das pessoas, né? Ele está ali todo dia, ele está na mente das pessoas, esse triplex, ele fica grafado na mente das pessoas. E esse algoritmo permanente, ele é um link de todo um raciocínio lógico que está permeado na cabeça de todo mundo, de toda a sociedade. O que é essa narrativa, esse pensamento lógico que gera essa narrativa? Ele é o quê? É a narrativa do bem contra o mal. É a narrativa da novela da Globo. Porque a Globo transformou o Brasil numa grande novela. Ela, mas uma novela sádica, porque na realidade, quando a gente sai do mundo virtual e vai para o mundo real, a gente vê que a Rede Globo transformou o Brasil num campo de concentração ideológico. Ou seja, no aspecto encantado, no aspecto imagético, no funcionamento do algoritmo, desse algoritmo triplex, nós temos o que? Nós temos as pessoas corretas, os certos, os errados, os certos são os honestos, que fazem tudo certinho, que são os bons administradores, são as pessoas éticas, os vilões, né, esses são os mocinhos, os vilões são os bandidos corruptos e, e a justiça está acima, né? Então por isso que é um triplex, né? A justiça estaria acima do bem e do mal, mas julgando dentro da lei, né? E aí, só que isso é o funcionamento aparente do algoritmo. Esse algoritmo ele tem um funcionamento oculto, e que é o quê? Que na verdade, por trás dessa fachada aparente que é a normalidade do algoritmo, você tem é, o funcionamento oculto do algoritmo, que é o quê? A direita é do bem, porque a direita prega o neoliberalismo. E o neoliberalismo é o bem. Você tem um moralismo religioso no pano de fundo do algoritmo. O neoliberalismo é o bem, porque o neoliberalismo carrega as virtudes da alma humana, que seria a honestidade, e você tem, em contrapartida, os socialistas e os comunistas como sendo os vilões, os corruptos, né? Quer dizer, esse é o plano de fundo do algoritmo. Então, quando esse algoritmo ele é instalado na mente de todo mundo, é, ele é instalado também nas instituições, porque as instituições são feitas de pessoas. Então, as instituições são feitas de seres humanos também, que também assistem à Globo, que também consomem a explosão imagética do PIG, né? Então, todo o regime ele está amarrado nesse algoritmo.
E esse algoritmo ele tem esses três funcionamentos, por isso que ele é o triplex. Ele tem esse funcionamento oficial, ele tem o funcionamento oculto e ele tem o funcionamento real. O funcionamento real é o fascismo. Quer dizer, então você tem o funcionamento oficial, que é esse que eu falei, o funcionamento oculto, que coloca a direita como herói e a esquerda como vilã, e o funcionamento real, que é o fascismo, que é a transformação do Brasil num gigantesco campo de concentração, no qual todo mundo sabe quem são os heróis e quem são os vilões, e aí o regime institucional ele é todo reorientado no intuito de se tornar no intuito de se tornar um estado policial, no qual a função do regime é prender os bandidos. Não é mais um regime administrativo, é um regime de exceção no intuito de prender bandidos corruptos. Ou seja, a transformação do Brasil numa gigantesca panela de pressão que é esse campo de concentração ideológico, no qual se vigia quem é comunista, se você tem uma vigília permanente de quem é comunista, de quem não é, esse julgamento permanente que as pessoas fazem umas das outras, e essas perseguições fascistas, né, acerca de lideranças políticas de esquerda, e todo um sistema institucional voltado a combater uma parcela da classe política, né, que seria, dentro da lógica do algoritmo, uma parcela corrupta. Então, todo o Estado democrático de direito é esvaziado das suas características e a militarização do sistema judiciário toma as rédeas do regime no intuito de mutilar uma parte de si mesmo. E aí a gente volta para a ideia do colapso que foi o período nazifascista, né? Que foi o colapso, foi a autofagia de uma civilização. Então a prisão do Lula e essa tentativa de matar mesmo politicamente o Lula e até mesmo fisicamente, que é como a gente observa, é o que? É a autofagia do país, é a implosão do país, é o colapso, é essa autofagia, essa autodestruição do Brasil, né? Uma espécie de suicídio, automutilação, né? Do país, né? E aí é isso. Esse vídeo ele é a primeira parte de uma análise e na segunda parte nós vamos analisar as possíveis consequências dessa situação toda, né? Muito obrigado.